Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos falar sobre o Papa Leão. Mas não o Papa Leão que talvez você pense agora, não o Papa Leão de agora, mas o primeiro a ser chamado de Leão. E para falar sobre isso, aqui comigo, minha irmã, Bruna. É o primeiro a ser chamado de Magno e o Então é cara era isso. bom na conversa. Pegue seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, então vamos falar, né, de o Papa Leão I, Leão Magno, São Leão Magno, né? Para quem não Doutor da sabe, né? Para quem igreja. não sabe, né? A Bruna teve uma explosão de cabeça uns anos atrás, porque Magno significa o grande, né? Um título, né? Então não é o nome dele, não era sobrenome. Não Ô, é que o gente. sobrenome dele era Magno. Ô, gente, desculpa. Eu lembro que quando eu descobri isso, eu fiquei em choque. O José virou pra mim. Nossa, não, mas eu achava que era sobrenome. Não existia sobrenome da Idade Média. Gente, vocês sabiam que não existia sobrenome da Idade Média? Porque eu não lembrei isso Não, da minha aula da os escola. sobrenomes são criados depois, né? Essa questão, nem sei quando começa, mas assim, vai com o tempo surgindo, mas não era uma coisa que tinha, né? Leonardo da Vinci, né? Da Tá? Vinci. Não. Eu também não sabia na época, Isso, e beleza? daí, Depois eu fui me tocar que era os da nomes região. são. Beleza? Entendeu? Maria Isso, Madalena. exatamente. Maria Madalena, por exemplo. Pô, sabe que Daí Madalena era o nome depois, dela. quando vai se institucionalizando, né? Entendeu? Os E sobrenomes, as também, pessoas vão pegando localizações, as profissões, né? é, E vai. em minha defesa, só para fazer um paralelo, eu não achava que Alexandre o Grande era sobrenome. Aí eu entendia que era título. Mas é que quando não traduziram, eu achei que era A sobrenome. grande família Magno. Mas eu não achava porque eu já era A adulta, tá, grande gente? Eu família era uma Magno, mulher né, Bruna? adulta quando eu descobri. É a grande família Magno. Leão, Carlos, Alberto, Alberto, Gregório, né? Então, como tu citou, né, até, Bruna, tem que comentar que tu falou Nicolau. o primeiro de somente dois, né? Que só tivemos dois papas que receberam Uhum. o título, né, de Magno, né? Apenas. Não, Não, só não são Leão e três? Gregório. Quem que seria o terceiro? Ué, eu pesquisei. Nicolau I apareceu aqui. Por curiosidade, tem um papa recente que alguns historiadores já reverenciam como Magno também. Mas esse provavelmente, no momento ainda não, mas quem sabe daqui a uns anos. João Paulo II tem historiador que trata ele com esse título Porque é uma também. coisa que vem, né, depois pelas. Então vamos falar um pouquinho, né? Afinal, por que São Leão, Hum, né, é tão distintivo assim, né? Ter esse epíteto, né, de Magno, né? O grande, né? O que ele teve de uhum. tão grandioso, né, Bruna? Sim. Então vamos começar falando do homem, não do Papa. Começar a falar de onde ele veio. Ele nasceu em cerca do ano 400, na Toscana, e ele era de uma Então, família já tinha apostas, veio de aristocrata. uma boa família, Ele de seria de posses, uma né? Era uma família família já mais rica, teve, né? teve acesso a Lembrando que nós já estudos. estamos num período, ele nasce no período em que o cristianismo já tinha virado religião oficial do império, não é só que se tinha deixado de perseguição, era a religião oficial do império, né? Então Isso. ele vem neste momento. Então era um momento muito tranquilo nessa parte da igreja, né? Vão gerar outros problemas em torno disso, mas nesse ponto é Uhum. muito tranquilo. Então ele já nasce, né, nesse período já, né? Porque é no final do século IV, né? Então, século V ele já está ali, né? Nesse período em que a igreja é como religião oficial do império. Então essa junção de poder temporal com poder religioso, ele tá muito ligado, começa já a ficar cada vez mais forte, né, nesse tempo. Isso vai ter influência no papado dele, inclusive, né, em alguns pontos. Ele era diácono, Exatamente. né? Até a eleição dele, a gente não tem.
mas muitos detalhes, tá? Então, gente, não tem muitos detalhes sobre ele antes, né? Se fala disso, né? É, você sabe que pelo que ele estava fazendo ali, quando ele foi eleito, que ele não estava em Roma quando ele foi Exatamente. eleito, né? Que ele estava na região da Gália. Então você sabe que ele provavelmente tinha ali algum carguinho, vamos dizer, meio que hoje em dia seria mais um cargo diplomático. Ele faria uma coisa assim, mais ou menos, É. muito, mas não tem muito detalhamento sobre isso. Então, sabe que ele tinha pelo menos uma certa influência, porque mais ou menos 431 também antes disso, né? Ele é pelo menos conhecido já fora de Roma, Uhum. porque foi para as mãos dele, né? Um caso de João Cassiano contra Nestório, né? Que João Cassiano escreve, né, apelando a Roma, né, ali, e por sugestão de Leão, né? Então, assim, então ele já tinha algumas coisas disso antes já mesmo, né? E daí, então, como a Bruna disse, quando ele tá eleito, ele estava numa missão diplomática, ele estava fora de Roma, né? Quando ele é eleito. Ele tinha sido escolhido para mediar uma disputa entre Aécio e um outro É. cônsul, uma Na coisa região assim. da Gália, né? O que seria Aí, hoje mais ou menos o que é a França hoje, né? Na região da Gália. Ele foi eleito no dia, então, dia 29 de setembro, né? De 440. Imagina-se que ele tinha em isso. torno de uns 40 anos, mais ou menos 40 e poucos anos. Não dá pra saber certinho a data que ele nasceu, né? Falou mais ou menos pelo ano 400, mas a gente não tem muitos detalhes sobre isso. É. E assim, o momento ali do pontificado dele, o Império Romano não é o Império Romano que a gente está É. acostumado a pensar. O grande poder político já não estava Né? mais em Roma, a gente comenta isso nos programas. Desde Constantino há um Uhum. deslocamento, né? Para, né, Constantinopla, né, justamente de Constantinopla é um deslocamento do centro de poder para Constantinopla. Em parte por quê? Porque Roma já não era mais tão segura, né? Então, há esse deslocamento Isso. do poder temporal, né, do império para Constantinopla. Então, Roma, essa eterna, como tudo, ela vai perdendo importância. Né? E isso acaba impactando porque vão tendo movimentos durante esse pontificado de São Leomagno em que eles querem, em que alguns desejam que o poder religioso também vá de Roma para Constantinopla. Que Constantinopla seja a cidade mais importante do ponto de vista da igreja, né? Ou que pelo menos ela seja Uhum. comparada a Roma. Né? Isso é uma das coisas em cima das quais o São Leomagno vai trabalhar, ele vai ler, porque ele vai é, assegurar muito da questão da autoridade papal, da autoridade papal, do papel de Roma, do bispo de Roma, como autoridade máxima da igreja, né? Então, assim, Isso. ele foi um dos grandes advogados da autoridade papal, né? Ele foi o primeiro papa a se colocar como herdeiro de Pedro, né? Os papas anteriores eles falavam já da sucessão petrina, mas muitas vezes a autoridade estava ligada ao fato de Pedro estar enterrado em Roma, ou pelo seu martírio ter acontecido lá, era muito pelo local, e tem um sermão dele do quinto ano de seu pontificado, E mais e isso é simbólico um do que pouco realmente pelo poder, pelo era. local, do que no sermão do quinto ano do seu pontificado, ele declara que a estabilidade que a pedra, que é Pedro, né, recebeu da pedra, que é Jesus, e Pedro transmite como herança a ele. Deus transmite como herança, ou seja, herança para quem, como bispo de Roma, como papa, né? Então, ele assume realmente isso, né? Então, ele assume muito essa questão desta autoridade papal. E ele tem muito documento, né? Ele segura bastante coisa dele. Não, em comparação com o que a gente estava acostumado até então, gente.
Agora sim começa a vir papa que a gente tem muita coisa para Sim. acesso a muita coisa ainda, né? É que isso é uma coisa que perpassa, né, o pontificado dele como um todo, né? E vai ter várias coisas, né? Bom, então assim, nessa linha então da São Petrina, tudo, ele desde o início ele exerceu um firme controle sobre os bispos ali na região do que hoje é a Itália, né? E ele exigindo muito a uniformidade nas práticas pastorais, né? Porque não é a questão das Uhum. práticas pastorais, se hoje já tem muita diferença, na época era muito mais, né? Então ele vai pedindo uma certa padrões, né? Ele vai exigindo uniformidade para que não seja cada bispo fazer da sua maneira, simplesmente, né? E corrigindo abusos, ele vai resolvendo disputas. É, ele auxilia também os bispos da Espanha contra uma heresia chamada do priscilianismo, que via o corpo como mal, né? Ele fez também, condenou irregularidades nas eleições de bispos na África, quando o Hilário de Arles, que ele, em 449 ele tentou usar uma prerrogativa dada pelo Papa Zósimo, mas que tinha sido removida por Bonifácio I, que garantia uma autoridade especial sobre as outras dioceses, ele mandou o bispo se limitar às atividades na diocese dele. Falou assim, não tem nada de alguns bispos locais terem mais autoridade sobre outros, não. Você se limita à tua, o Papa manda em tudo e você fica, cada um fica na sua diocese. Ele manda, fica quietinho Exatamente, aí, baixa a bate tua com a bola, bola. fica quieto na tua, né? Não vem querer aprontar aqui. Aqui, né, então, nesses primeiros anos de pontificado dele, né? Então, a gente não tem. E ali era Uhum. diocese do sul da Gália, no sudeste da Gália, né? Tem essa questão da autoridade especial, né? Então, ele também. Só que por um lado também, ele, por exemplo, ele decidiu. Ele foi estabelecendo. é, ele decidiu não interferir nas eleições dos bispos locais. Isso é uma coisa interessante, né? Que ele tinha um princípio que. Hum. Que é a frase que ele tinha como princípio da ideia da eleição papal, que é aquele que governa todos deve ser escolhido por todos. Então, que os bispos deveriam, ele estabeleceu que os bispos deveriam ser eleitos pelo clero local e lideranças leigas. E daí, como tinha essa diferença, né, esse deslocamento de poder, um distanciamento, na época, o Ocidente aceitava mais tranquilo os ensinamentos, a autoridade dele, mas o Oriente, a parte mais da Igreja Oriental, tinha mais dificuldade, tinha mais resistência com muitas das coisas que ele colocava, né? Uhum. O Oriente já tava querendo uma confusão, né? Já tava dando os sinaizinhos que eles queriam E que daí, eles como eu queriam disse, daí como confusão. eles tinham isso também, eles queriam, eles aproveitavam o declínio político para tentar levar o poder eclesiástico para Constantinopla também, né? Então, ele acabava tendo esse Uhum. balanço de poder, essas complicações, né? A gente falou ali, eu falei da condenação do priscilianismo, né? A gente tem alguns documentos do Leão Magno, acho que eu vou comentando um pouco no meio, porque a gente comenta alguma coisinha, né? É, tem o documento mais antigo que tem sobre ele, é de 443, que tem os trechos aqui que ele condena a questão da usura, do lucro, né? Quando em empréstimos, de você cobrar juros, né? Depois, em, Viu? É pecado cobrar juros aí, ó, pessoal do banco. a gente tem uma visão um pouquinho diferente hoje em dia, mas a igreja sempre foi muito resistente a isso, né? Hoje em dia ainda também tem isso, mas se forem E juros daí ele abusivos. tem uma carta em 446 ao bispo Anastásio de Tessália, em que há um trecho então que ele fala, né, sobre a igreja como uma monarquia, né, monarquia da igreja, é, em que todos, né, gozam de total dignidade, porém a ordem não é genérica, né? Que diz que mesmo os apóstolos tinham igualdade de honra, mas havia diferença de poder, né? E somente a um deles foi dada a primazia, né? E sobre o priscilianismo que eles ajudaram, né? 447, disse que o priscilianismo era uma heresia que via tudo que era do corpo como mal. Ele trata, né? Então ele acaba condenando isso e tem
Então tem uma carta de 447 que ele envia a Torribe, o bispo de Astorga, né? E 21 de julho de 447, né? Então ele fala do erro dos priscilianos, e porque e daí e também é ponto muito perigoso, porque vendo o corpo como mal, eles acabavam condenando também toda a ideia do matrimônio, da procriação, via tudo isso como mal, e, né? Isso seria péssimo, né? A gente acabaria com tudo. É. Era um povo bem pensando as ideias, na boa. Esse aí, essa é uma das heresias que eu assim, cara, como que alguém achava que isso estava certo? E tem umas que dá pra entender a confusão, a pessoa que ludibriar. E Essa aí é daí, uma que eu porque não daí, porque consigo. assim, porque eles viam, era muito aquela coisa da dualidade, né, de corpo, alma, porque ao mesmo tempo que eles viam o corpo como mal, Uhum. eles viam, tipo assim, a alma, eles super elevavam a alma, eles tratavam a alma como se a alma fosse da mesma substância divina. Então, aquela coisa de ser semelhante, eles levavam a um extremo de dizer que era da mesma da mesma ali. Então, assim, por mais que a gente é, nós somos semelhança, mas há uma diferença entre nós e o Criador, né? É lógico, né? Que nós somos criatura. Então, sim, muito honrados. O que Deus criou de mais belo foi o ser humano, mas não é divino também, né? Não é necessariamente divino, não é da mesma natureza divina. E, Sim. né, e até coloca uma parte que nenhum dos homens é a verdade, nenhum é sabedoria, nenhum justiça, mas muitos são participantes da verdade, da sabedoria e da justiça, né? Então, assim, nós precisamos participar da sabedoria, nós nunca somos, né? Somente Deus é, nós participamos daquilo que Deus é. E bom, e daí, nessa questão de documentos, tem um documento que é muito, muito, muito importante dele, que é uma carta de 449, que é uma carta para o bispo Flaviano de Constantinopla, chamado muitas vezes como Tomo I, colocado, chama Tomus I, né? No E isso, segundo ela está concílio ligada ao de segundo Éfeso, concílio né? de Éfeso, né? Quer dizer, é isso, foi primeiro pro segundo concílio de Éfeso, que não foi bem um concílio, né? Foi mais um sínodo, mas que depois ela vai ter influência no concílio de Uhum. Calcedônia também, em 451. O concílio da Isso. Calcedônia, né? Então, o que que foi? O que que era a questão? A gente vai tendo as várias heresias, o desenvolvimento teológico sequente sobre Cristo, né? O século IV e o século V são os concílios das questões cristológicas, né? É o grande momento das heresias cristológicas. E muita coisa já tinha sido definida, né? Sobre como Cristo ser Deus, né? Ser Deus também, Uhum. sobre a Trindade, sobre a unidade da Trindade, a unidade da Trindade e ao mesmo tempo a distinção entre as pessoas, é, Jesus sendo Deus, que leva também o dogma da maternidade divina de Maria, né? Ele é como mãe de Deus, é por causa de Jesus ser Deus. Mas uma coisa Uhum. que me pega nesse período ali que estava era sobre a ideia das naturezas de Cristo, de Deus. Jesus é homem, ele é Deus. Mas então, como que isso se enquadra, né? Então, havia ainda aqueles que decidiam, que tratavam, às vezes, como uma natureza só, então que Jesus seria somente Deus, e outros, talvez, que essas naturezas se misturavam. Então, em 449, ele envia então essa carta ao Flaviano de Constantinopla, condenando o monofisismo. Ela é uma carta muito importante no os colocam porque ela é uma carta importantíssima nesse desenvolvimento teológico disso, né? Dessa doutrina da igreja, né? E ela foi lida daí, né, no concílio, né? E que os bispos depois falaram, né, que através dessa carta Pedro falou E o que que através de traz um Leão. pouco dessa carta? Então, ela fala um pouco da encarnação do Verbo de Isso. Deus, né? É,
Então ele trata, né? Então, justamente que o filho não é sempre eterno junto ao pai, então não tem nada diferente do pai, e não inferior poder, não se distingue em nada, não separado, e que se mesmo sempre eterno, ele nasceu do Espírito Santo e Virgem Maria, e que esse nascimento em nada diminui, né? O nascimento divino, essa geração divina que sempre existiu, né? Então ele nasce no tempo como homem, mas isso em nada diminui que ele é eterno como Deus. E que nós nunca poderíamos vencer o pecado se Cristo, se ele não tivesse se encarnado. Então, e daí ele vai então tratar um pouco disso, né? Então, porque o que daí a igreja define que é definida no concílio de Calcedônia, é que o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, duas naturezas distintas e não misturadas, né? Então, elas coexistem, as duas naturezas de Cristo não se Uhum. misturam, não se confundem. Um dos Sim, trechos da carta, né, que aqui é: cada natureza faz o que é próprio em comunhão com a outra. O verbo realiza o que é do verbo, a carne realiza o que exatamente. é da Então, carne. Deus, ele é perfeito homem, perfeito Deus, né? Uma não anula, não mistura. Então, ele tem de fato as duas naturezas, né? Então, que a teologia vai utilizar o termo união hipostática, né? Para descrever como essas duas naturezas estão unidas na única pessoa. Então, e são duas naturezas e somente uma pessoa, né? Porque daí também tinha isso, porque uns definiam duas pessoas. Não, é uma pessoa somente. Então, antes, né, como eu disse, antes tinha em volta, né, dessa questão do Concílio da Calcedônia, como tu falou que antes tinha tido lá o Concílio de Éfeso, que ele envia primeiro a carta para isso, estava tendo isso ali, e o imperador ele tinha convocado, não, um concílio para ser realizado em Éfeso, em 449. E o Papa Leão I ele enviou 4 legados para Uhum. representá-lo, e ele forneceu essa carta, né? Então, essa carta já que era o que é chamado como Tomo de Leão. Essas cartas, elas tinham sido Isso. escondidas em Então, Éfeso, assim, o né? que acontece? Ele foi levado, mas daí o nos legados papais, ele repetidamente pediu para ler, mas ele foi ignorado. Que foi ignorado. Uhum. Então, passaram já para depor, né, Flaviano de Constantinópolis, alegando que eles ensinavam que o verbo havia se tornado carne e não apenas assumido carne da Virgem, e que Cristo tinha das naturezas. E daí Flaviano, ele acabou morrendo 3 dias depois por ferimentos que ele teve que acabaram atacando, porque a multidão que era pró-monofisista, né, pró a ideia de uma natureza só, acabou atacando Flaviano. Uhum. E daí os legados papais se recusaram a participar da segunda, né? Então acontece, e porque daí quem estava presidindo acabou meio que expulsando várias pessoas é, que eram a favor da segunda natureza. Então, e que daí o Papa Leão I, então ele acabou rotulando isso daí como o sino dos ladrões, como um latrocínio, né? Caramba, mataram o cara. O povo Exatamente, nervoso na época, né? e daí ameaçou já um cisma entre Oriente e Ocidente nessa época. Vai acabar tendo depois o concílio da Calcedônia, de fato, né? Em 451, que daí é convocado pelo imperador. Mas quem convocava os concílios nessa época eram os imperadores, né? Os papas iam, os papas às vezes pediam, mas quem, né? Então, e daí, de fato, daí em 451, de fato aconteceu. Daí a carta, que era para ter sido lido lá em 449, que ele tinha feito, daí foi de fato, foi enfim lida, né? Finalmente foi. Uhum. Então, daí eles definem, né, as duas naturezas de Cristo, e também claro, eles acabam tratando de outras coisas também, né? O grande principal é isso, né? Porque é uma questão dogmática, né? Mas eles, mas eles tratam também, É. acabam tratando também da questão da simonia, né? Que não se pode ver, que a simonia é venda da graça, né? Vender a graça dos sacramentos, a graça, a bênção, né? Então eles condenam isso, né? É, É, vender ou tentar comprar, né? né? Há uma proibição na época, uma coisa que hoje a igreja permite, mas que era a ideia de casamento misto, né? Por mais que a igreja aceita, Tá. mas também tem uma série de orientações.
e que não deve se Uhum. dar o sacramento a um herege, né? Confesso. Não sei que ele. E daí. Bom. E daí, ainda em 451, vai ter uma carta sinodal do Papa Leão I, no início de novembro de 451, em que ele fala, né, ele reafirma sobre o primado da Sé de Roma, né? Mais uma vez, reafirmando isso, uma carta sinodal, ou seja, uma carta que é enviada para várias igrejas, né? A ideia de ser enviada para todos, né? Passado o Concílio Uhum. de Calcedônia, que é um dos grandes ali, em um ano depois, né, mais ou menos um ano depois, né, mas em 452 vai ter um, do, um dos grandes feitos dele, né, 452. É a Isso, questão com Átila o Átila? Uno, Não é o Átila do né, Átila o Nerdologia, Uno, beleza? é o rei dos Hunos. Que os Hunos é um dos grupos lá dos bárbaros, né? Existem vários. Eles saíam invadindo e destruindo tudo, né? Matavam geral, era assim, um negócio terrível mesmo, né? E o Átila invadiu a Itália, né? E o Papa conseguiu convencer ele na conversa a Exatamente. parar. Então, ele vai, né, Foi na conversa, gente. Ele não tinha um exército, tá? O Papa nessa época não tinha exército. Não pagou o cara, não tinha dinheiro pra isso. Foi na conversa. Há quem considere isso um milagre porque em não, vida não dele. sabem, não se sabe o que que ele falou exatamente, né? Foi basicamente em 11 de junho de 452 que ocorreu esse encontro, né? Então, como ele falou, com o Papa, né? Uhum. Primeiro o ex-procônsul Vieno e o ex-prefeito de Pretório. Então, assim, não se sabe, né, exatamente. Claro que alguns você vai encontrar historiadores que vão defender uma ideia de ponto de vista secular, que teriam visto os problemas, que ele teria sido convencido. Agora, o que foi falado exatamente não se sabe. O que se sabe é que, de fato, é que depois da conversa com ele é um cara que basicamente não recuava pra nada, ele recuou ali pro Rio Danúbio, né, e não entrou em Roma, né, não foi destruir Roma. É. E assim, gente, e isso não é historinha, não é só tradição, não é só historinha, né? Não é o que contam. Isso realmente tem registro histórico, Exatamente. isso aconteceu. Aconteceu esse encontro, de fato. Os hunos, de certa forma, eles estavam sofrendo muitos ataques, né? E daí, basicamente, ali o saque que ele tinha feito, ele para e ele volta pra casa, ele para de atacar ali, né? Então, ele acaba daí voltando depois daquilo dali. Então, nessa época era muito comum esses ataques a Roma, né? Então, e daí, tanto que vai ter um outro ataque em 455, do rei Vândalo, o Genserico. Genesserico, alguma coisa assim. Em 455. Os vândalos eram outra tribos de bárbaros, Isso. né? Não sei por que, não, não sei por que que vândalo a gente não usa hunos ainda, né? Mas de alguma forma a palavra vândalo ficou, né? O É, não ficou só pro carro. então. Pois é, Piada ruim, pois desculpa, é é. muito convivência com o Pedro. Desculpa, gente, desculpa. É, então, mas por causa da destruição e violência também. Em 455, e daí também se encontrou, né, com o rei Vândalo. Ele não conseguiu convencer ele a recuar, mas pelo menos ele evitou que a cidade fosse destruída. Então eles entraram e falaram: vocês vão aqui, pegam as coisas, mas pelo menos ele convenceu, ele conseguiu convencer que eles não fizessem um massacre, sabe, na cidade. Então eles foram, saquearam a cidade. Isso. As igrejas, as As igrejas igrejas não não foram foram saqueadas, saqueadas. eles pegaram as riquezas, mas não houve a matança que eles costumavam fazer, a destruição das cidades, porque eles realmente eles costumavam destruir tudo, tudo, né?
Matavam quem encontrasse mulher, criança, cachorro. Não tinha para ninguém. Isso, Era até uma porque crueldade mesmo. como Então, acontecia, porque a ideia não, eles não estavam também tentando conquistar, a ideia era simplesmente chegar, não fazer prisioneiros, era simplesmente destruir tudo, até porque eles não queriam ninguém atacando eles depois, lutando, e pronto, e daí seguia. Dessa é. mesma, ali em 452, tem ainda um documento dele que ele fala sobre o sacramento da penitência, também uma carta dele, né, que ele fala do bispo Teodoro, em que ele trata um pouco, né, sobre a necessidade da confissão, né, para a remissão dos pecados, né, e que fala, né, que eu instrui bem o bispo para que deem penitências que ajudem as pessoas a se corrigirem, né, para que não sejam adequadas as Uhum. penitências. Ainda também tem uma carta de 458, o bispo Nicetas de Aquileia, que ele fala das segundas núpcias de presumidas viúvas. Que daí porque ele fala, né, e que ele até cita, né? Então, provavelmente é uma coisa comum, que, né, que por causa das calamidades da guerra, das violentíssimas repercussões, né? Então, porque estava tendo muitos ataques ali na região, né? E que ele fala que alguns matrimônios têm sido divididos, porque os homens foram levados para a prisão, enquanto as mulheres ficaram sozinhas, e julgando os mortos, os seus maridos, ou crendo que não poderiam ser libertos da situação, contraíram outro matrimônio, um matrimônio com outro, por causa do constrangimento da solidão. Só que daí acontecia que daí alguns que tinham sido dados como mortos se retornaram. Mas daí ele que ele vai falar, daí que ele até fala para bispo, por causa da sua caridade, talvez você está hesitando sobre aquilo que devia ser feito sobre essa situação, né? Ele fala que como a mulher, né, o homem são unidos por Deus, e que não pode se separar do que Deus uniu, e que então os pactos e núpcias legítimas devem ser reintegrados. Que então se restaure naquilo, né? E que não se julgue, mas que não se julgue isso é, culpado quem, por causa de uma confusão, acabou se casando, né? Pelo fato de, às vezes, ter recebido uma notícia errada, falsa, de que a pessoa tinha morrido, sabe? Imagina, isso aí realmente é um negócio que até hoje pode rolar. Um negócio E bem ele também ele fala complicado. assim, né? Que também instruir que se os maridos que retornando depois de longa prisão, né? Mesmo quando não foi uma coisa que achou que tinha morrido, mas foi pela prisão, a mulher acabou em outro homem. Mas o marido saindo dessa prisão, que parecia que nunca ele ia poder sair, ele retorna e ele decide retornar com a mulher. Então, não tem por que a igreja também criar um constrangimento a mais para com a mulher, ela fala, sabe? E daí apenas mediar aquela situação, né? Mas que se algumas mulheres elas não quiserem então voltar para o seu matrimônio original, daí sim elas devem ser censuradas, sabe? Então é interessante porque ele traz bem uma visão pastoral de um acolhimento, de um entendimento e fala, olha, alguns pelo constrangimento acabaram fazendo alguma coisa que não era correto, mas a gente tem que ter uma acolhida também, né? Que é ali pela fraqueza, por estar sozinho, porque também pensem que nessa época era muito pior o estar sozinho, né? Então, muitas vezes mães ali com filhos pequenos, tudo, né? Daí também na mesma carta ele fala, né? Ele também trata que o batismo não deve ser repetido, né? E que aqueles que foram batizados por hereges devem ter apenas fazer a complementação daquilo que faltou, né? Mas aí. E também tem uma outra carta importante, que uma coisa que a gente falou lá, que é a carta que foi lida lá no Concílio de Calcedônia, é chamada como de Tomo I. E daí tem uma que começa a ser chamada de Tomo II, que é uma carta ao Imperador Leão I, em 17 de agosto de 458, mas que ele fala das duas naturezas de Cristo, reafirma isso, né, também falando para o Imperador Leão, então também é importante nessa questão da doutrina das duas naturezas de Cristo, né? Ele ainda tem uma carta ao Bispo Leão de Ravenna, 458, então eu li todas aqui porque Misericórdia, quanto leão. ao, ao Bispo, não, é Neão, não Leão, Neão com N. Ah, Não, tá. normal, Eu normal, juro que eu normal, entendi normal. leão. Eu falei, meu Deus, Talvez tem mais os leão? ouvintes tenham entendido leão, mas era Neão de Ravenna. Neão com N, né? N de navio.
Tá, daí É, uma coisa que ele fala também, se ele fala sobre a ideia sobre o batismo dúbio, que ele é uma coisa interessante, né? Que ele já bota que alguns irmãos, alguns prisioneiros libertos, e até dependendo da idade que foram aprisionados, tudo, chegavam, voltavam, né? E com fé e pediam para ser batizados, mas eles não conseguiam ter certeza se já tinham sido batizados ou não, né? E que daí alguns ficavam nessa dúvida de batizar, batiza, não batiza, e agora o que que faz, né? É, Então, e daí ele fala, né? Que se aquele que deseja o batizado, o batismo, mas não lembra se foi, não consegue atestar e não tem ninguém que consegue atestar por ele, então você não pode insinuar um pecado de ser batizado novamente, né? Então, daí ele recomenda que não. Então, não vai poder ser classificado como uma heresia de um batismo repetido, né? Então, daí nesse caso da dubiedade, né, da dúvida, daí ele orienta, não, então vai lá e batiza, porque não se preocupa que não vai ter pecado isso. Eu falei, mas se alguém já foi batizado, mesmo que por hereges, daí não se deve repetir. coisa que nós mantemos até hoje, né? A igreja mantém isso ainda, que não, o batismo é um só, desde que siga a Também aquele fórmula. fala, né, sobre a confissão secreta, e é muito interessante que é uma coisa que ele traz de uma coisa, veja, muitos falam de como se a confissão secreta fosse criação já mais desse período, alguns colocam, e ela é muito antiga, ele fala assim, sabe, que na verdade ele critica o fato de alguns querendo fazer confissões públicas, né, de manifestar, de falar, né, em público as penitências, tudo, Uhum. ou declaração escrita dos pecados, não, e porque basta que a pessoa manifeste. Bom, e é basicamente isso, né, Uhum. e daí ele faleceu em É 461, isso. assim, Sabe do quê? cara. Eu não achei que Deve ele ter morreu. morrido de velho. Deve ter morrido de velho. Só morreu. Sem detalhes. Se não tem detalhes, é que morreu de velho. Morreu. Um Morreu. dia Deus chamou e pronto. Não tem realmente nenhum detalhe assim sobre a morte dele, né? Então, deve ter sido. Morreu em 10 de novembro de 451. Hum. Bem, ele é celebrado, então, né, no Eu dia queria 10 comentar de só que ele, novembro. ele, ele tinha. Ele pediu, né? Ele foi enterrado no pórtico da antiga Basílica de São Pedro, né? Inicialmente. E daí, em 688, o corpo foi movido para dentro da basílica, né? É, porque nessa época não existia o Vaticano, né, Basílica galera? atual de São Pedro né, século XV, né? Que ela vai ficar pronta, século XIV, XV, né? Ele também é um doutor da igreja, né, Bruno? Isso. Ele foi declarado doutor da igreja no Mais século especificamente em XVIII, isso, né, mais pelo especificamente em Papa. 1754, né? Isso, pelo Papa Bento XIV. Então, citando principalmente, né, principalmente por esse papel no Concílio de Calcedônia, né, essa declaração da fé, né, e também a afirmação da primazia papal. E como já falou, né, a Isso. festa litúrgica dele em 10 de novembro. Então é isso. Mais uma coisa a declarar, Bruno? Mais alguma coisa para comentar? Acho que é isso, né? Ah, acho que é isso. Ele é celebrado também pelas igrejas católicas orientais e ortodoxas, mas ele é celebrado aí no dia Tem 18 essa de diferença. fevereiro. Só por Exatamente. curiosidade Então é mesmo. isso. Dessa vez nós falamos como era um papo assim com mais. A gente já tinha até anunciado no último do Vigário de Cristo que a gente ia falar foi só de um, né? E falamos aqui de São Leão Magno, porque aqui tinha um pouco mais de coisa pra falar. Provavelmente do próximo a gente volta com mais alguns, mais um compilado de papas, né? É, em algum momento continuamos essa nossa grande lista desse programa sobre os papas, né? Então. Vamos ver quantos programas vamos ter ainda. É, Então vamos agora para as nossas Né? dicas culturais. Bruna?
Antes da minha dica é mandar um abraço pro nosso ouvinte, o Fábio Bravin, que tá lá no grupo do Café Católico no Telegram, e que hoje, quando a gente tava gravando, antes da gente começar a gravar, a gente brincou com o pessoal que participa ali, eu coloquei umas dicas sobre o que seria o tema, e ele acertou que nós iríamos falar sobre o primeiro dos leões, né? E a minha dica cultural para vocês entrarem no pelo Vatican News, você acha já no Instagram o Sing with Pope, né, cantando com o Papa, cante com o Papa, que eles desde que o Papa Leão XIV foi eleito, eles estão ensinando algumas orações em latim pra gente aprender a cantar em latim, e é bem divertidinho. Eu aprendi o Regina Celli e foi só o que eu consegui Ah, aprender a até mídia agora. cultural, eu vou indicar. Acabei, de vez em quando eu assisto uns filmes menos conhecidos, assim, tudo. E daí eu tava assistindo um pouco da filmografia do Robin Williams. Hum. E daí tava vendo, né? E daí, Aham. claro, tem uns filmes mais famosos, mas é um filme que ele até recebeu alguns prêmios, mas um pouco menos conhecido. E tem dois filmes em especial que eu quero indicar, que acho que marcaram. Um é chamado, em inglês, Awakenings, é Tempo de Despertar. O Tempo de Despertar, ele interpreta um médico, um, um neurologista, e a história, ela é inspirada numa história real. É uma história vivida por um neurologista muito famoso, já falecido, com Oliver Sacks, né? No filme eles trocam os nomes, não é um outro, eles dão outro nome pro doutor. Não sei, mas a história é basicamente a mesma, mas é que Uhum. ele vai trabalhar numa clínica e ele começa a descobrir algumas pessoas que sobreviveram a uma epidemia de uma doença de sono que teve na década de 20. O filme se passa na década de 60. E daí ele começa Hum. a perceber que ele cria a ideia de que talvez seja uma forma severa de Parkinson, de síndrome de Parkinson. Ah, e daí ele aplica um remédio e essas pessoas elas acabam despertando. Só que o problema é que o despertar acaba sendo só temporário, sabe? Eu tô dando os spoilers aqui, mas porque o saber isso não impacta na experiência, sabe? Até porque isso é o que aconteceu de fato, né? Com o Oliver Sacks, ele fez de fato isso, né? Então, algumas pessoas, elas. Não existe, se é uma história real, não existe, não Isso, é spoiler né? se é Então, é história uma real. história baseada em fatos, né? E é uma coisa que eu me toquei há pouco tempo, eu vi alguém falando e eu falei, é verdade, que eu vou comentar uma coisa, né? Porque é baseado em fatos reais e redundância, né? Porque se é fato, é real. E é verdade, né? Mas é que a gente é muito acostumado com filmes baseados em fatos reais, né? Baseado em fatos, porque se é fato, é real. Não tem que ser baseado em fatos Realmente, é uma fictícios. redundância. E o outro filme, Realmente. daí não é baseado em fatos reais, mas é com ele também, que é o Pescador de Ilusões. Então, a história é um radialista, ele segue um radialista, que ele é o cara que fazia comentários mas meio absurdos, assim, tudo. E um ouvinte dele, que ele meio que dá olhada e fala mal contra pessoas assim mais ricas, esse ouvinte dele faz um massacre, sabe? Meio que por causa, motivado do que ele falou. Uau. Então, e daí ele acaba, né, caindo em desgraça e também virando um alcoólatra, sabe? E daí ele acaba fazendo amizade. É, esse é um personagem que acaba fazendo amizade com um morador de rua que tem uma desilusão, assim, que vive meio que numa esquizofrenia, assim, sabe? E esse que é o morador de rua é o caso do Aham. personagem interpretado pelo Robin Williams. E eles vão se ajudando, os dois acabam se ajudando a, a se encontrar na vida de novo, assim. É bem legal, assim, é bem bonito, bem engraçado. Tem umas cenas bem engraçadas também.
Interessante. Os dois filmes Vou dar são uma bem procurada. bonitos. O Vou Tempo dar de uma Despertar ele é procurada. um filme mais intimista, assim mesmo. Você pensa geralmente em Robin Williams, bastante comédia. Esse do Pescadores dos Olhos tem cenas bem cômicas, mas também tem uma parte assim bem pesada. São filmes que fazem a gente pensar um pouco sobre a vida, sabe? Né? Sobre a vida é bem interessante. Bruna, Uhum. considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. Interajam conosco. Quem quiser, tem o link para entrar no nosso grupo no Telegram. E assim como os ouvintes que já fazem parte, ali a gente vai partilhando um pouquinho das gravações e pedindo auxílio em ideias Então é para isso. Um grande temas. abraço a todos e até o próximo Café Católico.